Fala galera, beleza? Alfredo França, professor Alfredo aqui com vocês. Hoje eu estou em Tinguá. Vou contar para vocês um pouco da história de Nova Iguaçu. Estamos na reserva biológica, reserva que é considerada patrimônio ambiental de Tinguá. Fica na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Bom, galera, antes mesmo de falarmos da história de Nova Iguaçu, nós precisamos falar de quem habitava essa região aqui de Tinguá antes da chegada dos europeus, né? Então a gente precisa falar aqui da comunidade Tupinambá. Essa comunidade indígena fazia parte da grande família dos Tamoios, que ocuparam grande parte do litoral brasileiro, que se estende de São Paulo, se estendia de São Paulo, né, até a região dos lagos no Rio de Janeiro. Então essa região aqui era uma região ocupada pelos índios tupinambás, ou as comunidades indígenas tupinambás, que se espalhavam aqui pela região do recôncavo da Guanabara. O que a história nos conta é que essa região do recôncavo da Guanabara fazia parte da capitania de São Vicente, que estava sob a responsabilidade de Martim Afonso de Souza, e posteriormente passou aos cuidados sobre o comando de Brás Cuba. Como essa região não foi colonizada de imediato pelos portugueses, colonização de povoamento, houve aqui então as tentativas de ocupação pelos franceses. Os franceses já estavam navegando aqui em águas do Atlântico Sul, e aqui no Rio de Janeiro os franceses entraram então e invadiram a região do Rio de Janeiro, e estreitaram relações com comunidades indígenas da região. Para expulsar os franceses dessa região, os portugueses se aliaram a comunidades indígenas que eram inimigas dessas comunidades indígenas que estavam junto aos franceses, nesse caso os tupinambás. Então os portugueses agora expulsam os franceses dessa região do Rio de Janeiro, e posteriormente eles iniciam o povoamento dessa região do recôncavo da Guanabara, Tinguá, e começaram então o povoamento às margens do Rio Iguaçu. E mais na frente a gente vai falar sobre a importância do Rio Iguaçu para o povoamento de Tinguá, para o arraial de Tinguá, que não era assim chamado. A gente vai falar mais na frente aí, num outro momento aí, como ele era chamado. E assim eles portugueses começaram a ocupar essa região aqui, povoar essa região. Qual é a consequência desse conflito entre portugueses e franceses? A expulsão dos franceses, obviamente, mas também o extermínio de boa parte dessa comunidade dos tupinambás. Os que não foram mortos nos conflitos vieram para o interior das terras aqui de Nova Iguaçu, e posteriormente foram dominados pelos portugueses e escravizados também. Mas foi assim que a história começou da região aqui de Nova Iguaçu. A gente vai para um outro ponto. Estamos aqui ao fundo, as ruínas da fazenda São Bernardino. Vou fazer uma tomada dessas ruínas aqui, que infelizmente está abandonada, fazer um vídeo. Vou até ali uma área onde eles consideram que era a senzala da fazenda, e depois a gente vai para um outro ponto histórico aqui de Tinguá.
Fala, galera, agora sim nós estamos onde a história de Nova Iguaçu realmente começou, no local onde se desenvolveu a Vila de Iguaçu. Atrás aqui você vê a torre da antiga igreja de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Nós temos aqui, daqui a pouquinho vou fazer uma tomada para vocês, do antigo cemitério, né, o cemitério de Iguaçu Velho e o cemitério dos escravos também, que é assim conhecido. Então essa região aqui, depois da expulsão dos franceses, os portugueses então iniciaram o povoamento da região, adentraram essa região pelo rio Iguaçu. O rio Iguaçu então era um rio navegável, pequenas embarcações entravam, né, no rio, e eles chegaram até essa região aqui. E aqui eles desenvolveram então a agricultura da cana-de-açúcar. E essa região aqui foi então uma região escolhida para ser o povoamento, né? Então aqui vai se desenvolver um arraial que posteriormente vai virar vila, né? Vai ter o status de vila, um município, e depois ele vai ser transferido para as margens da estrada de ferro quando ela vai ser construída no século XIX. Mas inicialmente a história de Nova Iguaçu ela começa aqui. Nós estamos exatamente onde a história de Nova Iguaçu começou. Essa vila aqui vai ser um entreposto. Por quê? Mais na frente, no século XIX, vai ser construída a Estrada Real do Comércio. Essa estrada ela vai ligar a região da Vila de Iguaçu à Paraíba do Sul, região serrana, de onde vinham a produção de cana-de-açúcar, café, vinha nas tropas, né? Os tropeiros desciam ali com as mulas carregadas por essa estrada, que vai ser chamada Estrada Real do Comércio, porque já é o período aí da presença da família real no Brasil. O rio Iguaçu vai ser um complemento dessa estrada, onde essa produção vai chegar aí na cidade do Rio de Janeiro. Mas vamos voltar aí no tempo, a gente está falando do início então do desenvolvimento dessa vila aqui. Essa vila cresceu com a chegada dos portugueses e fez com que um grande trânsito de pessoas que buscavam a região que hoje a gente chama de Paraíba do Sul, Barra do Piraí, Miguel Pereira, Além Paraíba, era feito por aqui. Chegava-se até Minas Gerais também. Então aqui é onde tudo iniciou. Então recapitulando, eu estou aqui ao fundo, a torre da antiga igreja da Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Só restou a torre da igreja, né? Infelizmente, como a Fazenda São Bernardino, ela não foi e não é preservada. Aqui nessa placa aqui nós temos algumas informações. A freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu foi criada em 1719 e já foi conhecida como Nossa Senhora da Piedade do Caminho Velho, por ter sido aí a estrada mais frequentada para chegar então às Minas Gerais no século XVIII, ok? Então aqui uma imagem aqui mais, né, uma foto mais antiga, e mais recentemente tentaram fazer aí uma restauração dessa torre, mas como a Fazenda São Bernardino, a região não é tão preservada, né? E deveria, porque aqui é onde a história da cidade de Nova Iguaçu começou, a Vila de Iguaçu. Beleza? Nós vamos fazer agora uma tomada aí dos dois cemitérios para a gente completar o vídeo. Guarda aí, galera. Fala aí, galera. Agora pertinho, ó, cemitério dos Homens Pretos, ok? Vou fazer uma tomada rápida aqui porque não tem muita coisa que mostrar não, tá? É bem abandonado mesmo, bem largado. Isso aqui, como a fazenda, como a Torre da Sineira, faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil, história da Baixada Fluminense, história de Nova Iguaçu, mas lamentavelmente abandonado. Fazendo uma tomada aqui agora, ó. Torre lá em cima, cemitério do Iguaçu Velho, torre da Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu e cemitério dos Homens Pretos. Valeu, galera, daqui a pouco a gente se vê em outro ponto histórico aqui de Iguaçu Velho ou Tinguá.
E aí, galera, como prometido, a gente está aqui agora, ó, um trecho da Estrada Real do Comércio. Aquele portão lá dos fundos lá, dali em diante, é reserva do Tinguá, para você entrar ali só com autorização dos fiscais ali do IBAMA, ok? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa Estrada Real aqui. Ela vai ser aberta, essa estrada, no início do século XIX, depois da chegada da família real. A família real vem para o Brasil em 1808. Uma das primeiras medidas de Dom João VI foi a abertura dos portos às Nações Amigas. Nações Amigas, essa que se reúne à Inglaterra, né? Especificamente por conta da transferência da família real para o Brasil. E a Estrada Real do Comércio, ela foi importante porque da região de Serra, de Paraíba do Sul, Barra do Piraí, Vassouras, essas regiões, elas forneciam produtos para a corte, para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então os tropeiros desciam com as mercadorias, né, vinham com as mulas transportando essas mercadorias, desciam pela estrada, por essa Estrada Real do Comércio. Ela vai seguir até o Porto de Iguaçu. O Porto de Iguaçu era uma continuação da Estrada Real do Comércio. Lá no porto, as mercadorias eram colocadas nessas pequenas embarcações, que eram chamadas de fundo raso, né? Porque não poderiam ser embarcações muito grandes para não encalhar no rio. E essas mercadorias desciam pelo Rio Iguaçu, Baía de Guanabara, onde o rio deságua, ali atrás da Ilha do Governador, né, do aeroporto internacional. E essas mercadorias seguiam até a cidade do Rio de Janeiro. Então a Estrada Real do Comércio foi importante para o desenvolvimento da região de Iguaçu, a Vila de Iguaçu, importantíssima para o desenvolvimento dessa região. Por conta dessa estrada aqui, o comércio se desenvolveu muito, atraiu muita gente para a região. É por isso que ela o povoado vai subir o status, né? Vai subir para a vila, um município, e aqui vai se desenvolver todo o centro administrativo, né, dessa região de Iguaçu. Nova Iguaçu, eu costumo dizer que Nova Iguaçu ela tem importantes estradas, né? Estrada Real do Comércio, aí a Estrada de Ferro, a Rodovia Presidente Dutra, a Via Light. Bom, essa região aqui é uma região de passagem em Nova Iguaçu, né? Que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e outras regiões importantes do nosso país. Mas acontece o seguinte, por que essa estrada aqui foi desativada? Por que a circulação de mercadorias aqui foi desativada? Por que o porto foi desativado? Por que a sede administrativa da Vila de Iguaçu foi retirada daqui, foi desativada? O motivo principal foi a construção da Estrada de Ferro já no finalzinho ali, na segunda metade do século XIX, quando é inaugurada o ramal de Belém. Belém hoje é Japeri, 1858. E aí, todo o transporte de mercadorias, esses produtos que vinham por essa estrada, e era feito dessa forma que eu falei anteriormente, ele vai passar a ser feito por onde agora? Pelo trem. Os produtos desciam por uma estrada na serra lá que a gente chama de Arcádia, de Paracambi, aquela região ali de Japeri, e vai até Belém, que é a atual Japeri, e eram colocados nos trens os produtos e eles desciam até a região do Caju, a região ali da Leopoldina, no Rio de Janeiro. Então, esse foi o motivo principal para o declínio dessa região aqui de Tinguá, que ela vai se manter até a construção da Estrada de Ferro. Bom, então chegamos à Estrada Real do Comércio. Por hoje é só.